Olá, boa noite para você. Flagrantes de desperdício revelam a falta de consciência de muita gente quanto ao problema da escassez de água enfrentado no país. De acordo com a Agência Nacional de Águas, até o ano que vem, mais da metade das cidades do Brasil podem ter problemas de abastecimento. Nós flagramos este homem lavando o carro com uma mangueira. A falta de água parece não preocupar o morador do bairro Imaculada. Ele parou de usar a mangueira porque a gente chegou com a nossa equipe aqui, começou a gravar. Vamos ver se a gente consegue conversar com ele. Com licença, amigo. Você não acha que você gastou muita água aqui para lavar o carro? Muita? Não foi muita não, ué. Faz 3 meses que eu não lavava ele. Aí ele ficou na noite aqui, deu de chover, mas não choveu, né? Só respingou e ficou muito empoeirado. Eu falei, nossa, vou ter que jogar uma água nele. Você acha que não foi muito desperdício, não? Que apenas com um balde d'água dava para você ter lavado o carro aí? Será que dava? Confesso que eu gastei um pouquinho a mais, sim, mas agora eu vou ficar mais 3, 6 meses sem lavar ele. Que sem luz a gente fica, agora sem água... É verdade mesmo, eu fui na beira do rio esses dias pra trás e a coisa tá feia, viu? De hoje em diante eu vou economizar porque eu acho que eu gastei um pouquinho, uns litros a mais, né? Evaldo se sensibilizou com o momento em que o país vive e fez 2 vídeos. Em um, ele flagrou uma mulher lavando com uma mangueira a calçada de uma empresa. Em outro, mostra o líquido precioso indo pelo ralo. O comerciante colocou os vídeos nas redes sociais. Estão falando que vai me processar, que vai acabar com a minha vida, que eu sou um canalha, um idiota, que eu não valo o prato que come, essas coisas. Fazendo pressão com a minha mãe, que já é de idade. O meu vizinho falou que ele paga a conta de água dele, que ele faz o uso da água dele do jeito que ele quiser. Nós estamos aí sem água, né? Muitos lugares. Então falta ainda muita gente conscientizar disso. Tem que economizar, porque está faltando, né, água, né? Por falar em falta de consciência, olha só mais esta. Um fazendeiro de Uberaba, no Triângulo, foi flagrado desviando o curso d'água de um córrego em benefício próprio. A cidade é uma das que mais sofrem com a seca no estado. Na fazenda, que fica a 35 quilômetros de Uberaba, água com fartura, mesmo em tempos de seca. A abundância vem do córrego São Pedro, que passa dentro da propriedade. O dono das terras tem autorização para usar parte do riacho na irrigação das lavouras, mas o fazendeiro foi além e resolveu ficar com a água toda só para ele. As pessoas estão carecendo de um maior volume de água e esse tipo de intervenção veio a causar uma alteração no volume, na quantidade da água. Para represar a água, o produtor rural construiu até uma pequena estrada sobre o córrego. Embaixo da ponte improvisada, madeiras e um pedaço de plástico foram usados para bloquear o curso da água. A fiscalização começou depois de um levantamento feito pelo Centro de Abastecimento de Uberaba, que detectou vários pontos de captação irregular ao longo dos 2 rios que fornecem água para o município. De lá para cá, até agora, 3 fazendas foram vistoriadas e todos os proprietários foram multados. Precisa de ser distribuída água para todo mundo. Uma pessoa não pode, um empreendedor como esse aqui, não pode barrar um curso d'água e achar que a água é só dele. A água tem que passar e servir a todo mundo. O córrego São Pedro é um dos principais afluentes do Rio Claro, que ajuda no abastecimento da cidade de Uberaba. Por causa de desvios como esse, o volume do rio tem caído a cada dia, agravando ainda mais a crise no fornecimento de água. O município já decretou situação de emergência e adotou o sistema de racionamento. O fazendeiro foi multado, mas o valor não foi informado. Segundo a polícia, o mínimo para esse tipo de irregularidade é de R$ 1.405. O córrego já voltou ao curso normal. A reforma de uma calçada em frente a uma casa no bairro Providência, em BH, causa polêmica. A denúncia é de que a obra particular estaria sendo realizada por funcionários da prefeitura. Rua Cristália, funcionários com uniforme da prefeitura trabalhando. Mas espera aí, reforma de uma calçada? O Código de Posturas do município é claro, construção ou reparos de passeios são de responsabilidade do proprietário do imóvel. E a dona da casa estava lá. Maria da Conceição orientava os funcionários. Para entender melhor a situação, fomos conferir mais de perto. Sou dona da casa e aquele pessoal trabalha para a empresa que eu trabalho. Não são da prefeitura, não sei esse é o objetivo de vocês. Durante a conversa, a engenheira disse por diversas vezes que é dona da Saneurb, uma empresa terceirizada que presta serviços à prefeitura. Mas por que então os homens estão com uniformes da PBH? O uniforme que eles estão usando é da prefeitura? Eles trabalham para mim
Para mim, a empresa presta serviço à prefeitura. Como eles estão sem frente de trabalho neste momento, eu mandei eles para lá. Eu posso fazer isso. Cada um deles é vinculado com contrato de trabalho com a minha empresa. De acordo com a vizinhança, os funcionários trabalham no passeio desde cedo. Esta moradora, que prefere não mostrar o rosto, contou à nossa reportagem que mudanças no imóvel são constantes. A gente tem visto aí funcionários da prefeitura direto aí fazendo a obra dela. Inclusive, outro dia tinha um caminhão aí que faz concreto parado na porta, jogando o concreto lá para baixo. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a construtora Saneurb será notificada para que os funcionários não usem uniformes que contenham a marca da PBH em obras que não sejam contratadas pela administração municipal. Quase 3 anos depois que um prédio desabou por causa da chuva intensa no bairro Caiçara, em BH, começaram as obras de contenção da encosta. Pedestres se arriscam ao passar pela rua interditada. Parte do asfalto foi retirada para reforçar a estrutura da rua Passa Quatro, no bairro Caiçara. Quase 3 milhões de reais serão gastos pela prefeitura para fazer a contenção da rua. Quase 3 anos que caiu aqui. E agora que estão começando, já quase no tempo da chuva, né? Desde que houve o desmoronamento, o trânsito foi interrompido no local. Mas muitos pedestres passavam por aqui normalmente e alguns continuam. Só que com o início das obras é preciso ter cuidado. Olha só, restos de madeira, de alguns tapumes, ferragens aqui no canto. E para chegar do outro lado, só mesmo caminhando por este beco aqui. É arriscado, né? Por causa dos insetos também, né? Escorpiões, essas coisas também. O prédio de 2 andares desabou na madrugada do dia 2 de janeiro de 2012. Um morador morreu pouco tempo depois de ser resgatado. O inquérito da Polícia Civil, concluído cerca de 1 ano e 6 meses após a queda, apontou que o edifício não tinha rede de captação pluvial. 3 engenheiros foram indiciados pelos crimes de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e de lesão corporal. 8 famílias moravam no local. Um motociclista morreu depois de bater num carro no bairro Calafate, na região oeste de BH. Veja no nosso giro. O acidente foi na Avenida Tereza Cristina. O motorista do Gol contou à polícia que, ao mudar de faixa, o motociclista apareceu em alta velocidade e bateu na lateral do carro dele. Fábio Araújo, de 34 anos, foi lançado da moto ao poste. O homem morreu na hora. Câmeras de segurança de uma empresa que gravaram o acidente vão ser analisadas pela Polícia Civil. A batida entre este carro e esta moto deixou o trânsito lento no viaduto leste, na Lagoinha, também na capital. Os condutores deslocaram os veículos para a pista do MOVE. O ônibus que vinha logo em seguida não conseguiu frear. O Fiesta foi atingido novamente. Ninguém ficou ferido. Uma carreta carregada com areia tombou na Via Expressa, à altura do bairro Tropical, em Contagem. O motorista contou que foi fechado por um carro e perdeu o controle do veículo. Houve vazamento de combustível. Os bombeiros colocaram serragem na pista para evitar outros acidentes. Ninguém se feriu. O trânsito ficou congestionado no sentido BH-Betim. A Polícia Civil vai intensificar as operações da Lei Seca em BH. Agora, com uma novidade, policiais à paisana em viaturas descaracterizadas vão ficar de olho em quem sai para beber e pega no volante depois. Você pode não ver, mas as viaturas descaracterizadas estão por aí. Principalmente em regiões com grande concentração de bares e restaurantes. Desde a semana passada, sem horário e nem data marcada, policiais civis vêm identificando motoristas alcoolizados, numa ação conjunta com militares, Guarda Municipal e BH Trans. A partir que nós deparamos com condutores nessa situação, são conduzidos à nossa delegacia de plantão e lá autuamos em flagrante as pessoas que incorram em crime ou abrimos já o processo administrativo, fazendo apreensão da carteira, aplicando as multas e apreendendo os veículos quando for o caso, estabelecendo as medidas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. E o que será que os motoristas pensam da fiscalização? Acho uma boa ideia, as pessoas não vão esperar, né? E vão ser pegas de surpresa. Se tiver a pessoa do jeito que está dirigindo, dessa forma que estão,
tem muito acidente por causa, né, desse problema da bebida, então é interessante mesmo. A multa para quem for pego dirigindo alcoolizado é de cerca de R$2.000. Além disso, o condutor pode ter o veículo apreendido e perder pontos na carteira de habilitação. Segundo o Detran, quase 50 mil pessoas por ano morrem vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. Em mais da metade das batidas, os motoristas tinham ingerido bebida alcoólica. Todo mundo tem a consciência que beber e dirigir não pode. Falta é a atitude das pessoas, ou seja, de saber que se eu bebi, eu não posso dirigir. Por isso, além da polícia, muitos motoristas também pedem tolerância zero para quem dirige embriagado. Tem que especificar mesmo, eu não bebo mesmo, pode prender todo mundo. Falando em blitz, uma operação da PM movimentou a região leste de BH. Uma pequena quantidade de droga foi apreendida. A droga, uma porção de maconha, foi encontrada nesse Honda Civic prata com placas de João Molevade. O motorista foi abordado durante uma blitz na Avenida Assis Chateaubriand, no bairro Floresta, zona leste da capital. De acordo com a PM, o suspeito já tem passagem por uso de entorpecentes. Ele foi encaminhado à central de flagrantes e o veículo removido para o pátio do Detran. Espaço aberto para o telespectador do Jornal da Alterosa. O Gilberto Cardoso mandou um vídeo denunciando um carro estacionado há 4 dias em local proibido. A gravação foi feita na rua Tenente Anastácio de Moura, no bairro Santa Efigênia, aqui em BH. Aí, TV Alterosa, esse veículo foi deixado aqui na sexta-feira da semana passada, que está obstruindo aqui as cargas e descargas das empresas da região aqui. E pelo que tudo parece aqui, que nem dono tem. Aí eu queria que vocês fizessem só uma reclamação com relação a esse veículo, para ser retirado aqui de frente às empresas, que está muito mal estacionado. De acordo com a Guarda Municipal, o dono do veículo foi autuado por estacionamento irregular, o que dá multa de R$ 53. Ele ainda vai ganhar 3 pontos na carteira. O reboque da BH Trans já foi acionado para a retirada do carro, que não tem queixa de furto. Faça como o Gilberto, denuncie ou mande sua sugestão de reportagem para o WhatsApp do Jornal da Alterosa. O número é 8814-1360, código 31. Se quiser, pode falar também com o nosso atendimento, 3237-6085, ou comigo pelo Twitter, Ana Cris Pimenta. Um eletricista teve a perna esmagada por uma pedra enquanto abria caminho para a manutenção de uma rede elétrica na zona rural de Poços de Caldas, no sul de Minas. Além dos militares, cerca de 15 funcionários de uma empresa terceirizada do Departamento Municipal de Energia Elétrica de Poços de Caldas ajudaram no resgate de José Carlos Bento, de 44 anos. O eletricista estava podando uma árvore para arrumar um cabo da rede elétrica. Ele teve a perna esquerda esmagada por uma pedra após um deslizamento de terra. Quando chegamos no local, a vítima já estava imobilizada, tinha sido feita a imobilização pelos seus colegas de trabalho, estava consciente, orientado, onde o bombeiro fez a estabilização dele em prancha, facilitando a retirada da vítima do local. José Carlos foi socorrido e encaminhado para o pronto-socorro de Poços de Caldas. Ninguém da empresa de energia elétrica quis gravar a entrevista. Mais de 20 pessoas ficaram feridas numa explosão seguida de incêndio que destruiu o galpão de uma fábrica de remédios em Pouso Alegre, no sul do estado. 3 vítimas foram internadas em estado grave. A explosão ocorreu por volta das 6 horas da manhã em um espaço de 50 metros quadrados. 17 funcionários foram encaminhados para o Hospital Samuel Limbânio, sendo 3 deles em estado grave. Aqui no local, o trabalho de perícia ainda vai ser feito. Todos os outros funcionários foram liberados. O galpão sofreu danos na estrutura. Havia um cheiro forte de fumaça. Havia ali elementos bases desses medicamentos, porém eles não oferecem risco nem toxicidade às pessoas. Durante toda a manhã, as equipes trabalharam no combate às chamas, mas um líquido ainda não identificado chegou a vazar e se espalhou pela rua. Por isso, a área foi isolada. Os funcionários seguiram um protocolo rigoroso para evitar mais acidentes na saída.
O alvará de funcionamento do local está regular. A empresa possui um projeto de incêndio aprovado e executado, possui o alvará do Corpo de Bombeiros e as medidas preventivas da empresa foram inclusive utilizadas para apoio ao Corpo de Bombeiros. No fim da manhã, uma equipe da Defesa Civil chegou à CIMED para avaliar outros riscos e danos. A defesa do ginecologista que foi preso suspeito de abusar sexualmente de 5 pacientes no Vale do Jequitinhonha protocolou um pedido para revogação da prisão preventiva do médico. O profissional trabalhava num posto de saúde que atende pacientes das cidades de Turmalina e Capelinha. O ginecologista Marco Plínio Câmara Sampaio, de 37 anos, está preso na cadeia pública de Turmalina. Imagens feitas pela Polícia Civil na delegacia mostram o médico tentando falar com o advogado, que não atendia as ligações. Ele parecia não acreditar no que estava acontecendo e pedia para fazer uma acariação com as vítimas. Esses pacientes a gente pode colocar para acariar? Entendi. Pode pedir acariação desses pacientes? Isso é por isso que é melhor você estar com seu advogado, entendeu? Você tomar essas medidas. É fácil, eu fico aqui e falo o que quer falar. As investigações duraram cerca de 2 meses e começaram depois que uma mulher foi atendida pelo médico nesse posto de saúde. Pediu para que ela colocasse a camisola para poder também fazer o exame de toque. E ela começou a achar estranho que as perguntas começaram a ficar de ordem muito mais íntima. Chegando ao ponto de perguntar, né, qual a posição que ela gosta e chega ao seu orgasmo. Em certo momento, né, ele começa a fazer movimentos, né, ou seja, de atos para quem estava realmente tentando masturbar o paciente. E ele continuou fazendo movimentos, não, fica tranquila. Então, quem sabe agora você ficar na posição mais íntima, entendeu? Né? Virar para mim, ficando de 4. De acordo com o delegado, depois disso, outras 4 mulheres, 2 delas casadas, procuraram a polícia relatando abusos do médico. Chegar ao ponto de retirar o órgão genital, tentando até introduzir, né? Colocando uma camisinha, né, um preservativo para introduzir na vítima. A vítima, naquele momento, na camisola, às vezes, percebeu que e falou, não, doutor, eu não vim aqui para isso não, nossa, eu não quero um envolvimento com você. As vítimas, que têm entre 18 e 25 anos, disseram que durante o atendimento, o ginecologista não autorizava a presença das enfermeiras no consultório. Marco Plínio é casado e pai de 2 filhos. Segundo a polícia, ele é de Capelinha, cidade vizinha a Turmalina, onde ele atende há 2 anos. O ginecologista vai responder por violação sexual mediante fraude. Se for condenado, pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. A Prefeitura de Turmalina disse que não vai falar sobre o caso. Um travesti que faz programa na capital e um suposto cliente dele foram parar na delegacia. Tudo por causa de uma discussão quanto ao pagamento. Tiago Borges conta essa história. O travesti Amanda estava revoltado. Diz que a confusão começou quando o cliente se recusou a pagar pelo programa. Ele só queria me fazer de trouxa. Chegou na hora, ele falou que não ia pagar e não ia pagar. E foi no que deu, do que deu. Ele chegou aqui, fez essa cena inteirinha para os policiais, ficou até agora com a gente para não dar R$100. Para a polícia, o homem de 31 anos apresentou outra versão. Diz que nem chegou a fazer o programa e que foi ameaçado e obrigado a pagar R$50. Com a desculpa de que iria até um caixa eletrônico para sacar o dinheiro, ele procurou a PM. Na delegacia, o homem que seria a vítima não quis gravar a entrevista e ainda fez ameaças a outro travesti que passava detalhes da ocorrência para nossa equipe. E vai ter o quê se eu conversar com ele? E vai ter o quê? E vai ter o quê se eu for pro meu carro? Tira ele mesmo. Tira ele. Que é o quê? O celular é meu, eu vou ter ele já. Depois, o homem ainda tentou nos intimidar. O carro tá ali. Filma esse meu carro. O que você vai arrumar com esse carro? Eu tô filmando ele, O caso foi registrado como ameaça. Os envolvidos assinaram um termo circunstanciado de ocorrência e foram liberados. Já do lado de fora, os travestis denunciaram as agressões que sofrem diariamente de pessoas que se recusam a pagar pelos programas. Eles param a certo preço do programa, a bicha entra no carro, chega lá, vai para um lugar longe e rouba as bichas. E vem esses também que falam que vai pagar e não paga. Diz que a gente é culpada. Não, mas nem a gente não, eles que não querem pagar. 2 homens foram presos em Monte Sião, no sul de Minas, depois do furto de 11 lojas de uma galeria. Eles já são velhos conhecidos da polícia e suspeitos de dar prejuízo de R$100 mil aos comerciantes da cidade.
A ação aconteceu à noite. Os bandidos pularam este muro e arrombaram a janela do banheiro. Das 17 lojas, eles furtaram 11. Nesta aqui, eles encontraram 2 celulares. A Polícia Militar fez um rastreamento e encontrou o celular furtado. Os 2 rapazes presos, um de 19 e o outro de 21 anos, deixaram um rastro de destruição por onde passaram. Eles entraram aqui, fizeram uma bagunça, pegaram os 2 celulares, mexeram na televisão, mas não conseguiram tirar. Eles confessaram pelo menos 4 furtos. Em menos de um mês, deram um prejuízo de R$100 mil para os comerciantes da cidade. A gente acha que nunca vai acontecer, mas fazer o quê? É a realidade, né? Tá feia a coisa. É assustador, porque não é acostumado com isso, uma cidade pequena e cada vez tem aumentando mais os roubos. A Polícia Federal de Governador Valadares, no leste de Minas, desencadeou uma operação envolvendo servidores públicos. Eles teriam fraudado um concurso público na Universidade Federal de Juiz de Fora. 106 policiais cumpriram 23 mandados de busca e apreensão em Governador Valadares, Juiz de Fora, Belo Horizonte e Brasília. O delegado da Polícia Federal de Valadares vem investigando irregularidades num concurso público da Universidade Federal de Juiz de Fora desde maio deste ano. Ainda segundo o delegado, a universidade até agora não colaborou com as investigações. E muito pelo contrário, o que nós tivemos foram servidores da UFJF que vieram até o governador Valadares com uso de recursos públicos, inclusive veículo e motorista oficial, recebendo diárias, para fins de orientar os candidatos com suspeitas de fraudes na aprovação em como eles deveriam se comportar perante a Polícia Federal durante os seus interrogatórios. Em 2008, um concurso da UFJF foi contestado pelo Ministério Público Federal. As investigações aqui em Valadares começaram depois que 2 candidatos que se sentiram lesados procuraram o Ministério Público para denunciar uma possível fraude. 11 pessoas já tiveram participação comprovada na fraude pela Polícia Federal. Os principais envolvidos, que são aqueles servidores da UFJF que participaram de todos os crimes, eles vão responder pelo crime de associação criminosa, pelo crime de fraude em certames de interesse público, pelo crime de peculato por falsidade ideológica. Policiais federais estão reunidos neste momento na sede da instituição que fica no bairro Gutierrez, em BH, para marcar o início de uma paralisação. Eles prometem ficar de braços cruzados até sexta-feira. Escrivães, papiloscopistas e agentes estão entre os profissionais. Segundo o movimento, o governo federal ainda não cumpriu o acordo assinado em 2012 para modernizar a Polícia Federal. Daqui a pouco, nada de cartão. Você vai conhecer os comerciantes que ainda anotam as vendas na caderneta de papel. Voltamos já já. Enquanto alguns comerciantes correm atrás de aparelhos e tecnologias modernas para equipar os estabelecimentos, tem gente que mantém os velhos costumes. Um exemplo, a anotação das compras dos clientes numa caderneta. A máquina registradora da década de 1940 e a balança daquelas bem antigas podiam muito bem estar num museu. Mas nesse comércio do bairro Aparecida, região noroeste de Belo Horizonte, as peças ainda são usadas no balcão. Seu Zé Totó, de 82 anos, continuou tocando o comércio do pai e fez questão de manter tudo do jeitinho que recebeu. A ideia, eu dei seguimento à obra do meu pai, né? Que começou a colocar coisas diversificadas, de utilidades, né? O filho dele até tentou convencer seu Zé Totó a modernizar a loja, mas não teve sucesso. Tem que ser do jeito dele mesmo, respeitar, né? O jeito dele de trabalhar. Hoje eu entendo isso bem. A loja tem apenas 36 metros quadrados, mas eu duvido que aqui não venda alguma coisa de que você precise. E ela não é a única mercearia de Belo Horizonte a sobreviver mantendo esses costumes de antigamente. Nessa outra aqui, na zona sul da capital, um outro detalhe comum às duas faz toda a diferença: a caderneta do cliente. Nessas que você compra, anota o que levou e só paga no final do mês. São mais de 200 caderninhos. Mas muita gente se pergunta por que continuar vendendo fiado nos dias de hoje.
nós nos temos clientes, nós temos amigos, a gente tem tanta afinidade, conhece as pessoas tão perfeitamente, né? Não é só vender, não é só atender, não. A gente tem que olhar esse lado humano das pessoas também. Quer agradar o fregueso, né? O freguês tem que chegar para tem. E olha quanta variedade. No mesmo cabideiro, por exemplo, vemos um ralador, lâmpadas, coador de pano, balões e até chuveiro. Tudo isso em meio a etiquetas e cartazes escritos à mão. Parece que voltamos à década de 1960, quando a mercearia foi criada. E é exatamente esse clima de confiança, além do charme do lugar, que atraem tantos clientes fiéis. Eu venho aqui todos os dias, gosto daqui, sou muito bem servido aqui. É diferente, é bem diferente. Hoje em dia é mais supermercado grande, né? Aqui é mais pessoal. Legal demais, né? A edição de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Se quiser, entre em contato comigo pelo Twitter ou pelo Instagram, que aparecem aí na sua tela. Voltamos amanhã às 6h15. Boa noite para você. Tchau.